inabalável, um propósito, um processo e uma promessa de Deus. Através das suas ações, Deus vem agindo e fazendo acontecer. Porque ela está aberta. Ela tem uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento. É uma mãe, é filha, vem nesse labutar. E eu fico muito feliz em estar com Renata, estar na vida dela. Acrescentando e ela acrescentando na minha, porque é um processo mútuo de aprendizado. E vamos falar, né? Conhecer essa persona aqui de uma idealização, de um comportamento, de uma hombridade e uma consciência social. Renata Noronha, quem és? Bom dia a todos, bom dia Dai. Renata Noronha. Renata Noronha é uma menina simples, sonhadora, movida pela fé e que tem ideais, que entende que a fé é algo que te faz alcançar aquilo que você idealiza. Então, sou mãe, sou filha, como você já foi dito, sou missionária e tenho aí essa missão a cumprir dentro do universo onde Deus tem me colocado. Gente, né? Deus te coloca, você se permite, você age conforme os mandamentos, conforme as escrituras. E Renata, você traz no seu livro Ser Mulher Nossa Essência, mas não Nossa Sentença, algo sobre moda, sobre identidade. E em que momento você percebeu que a moda ela é muito mais do que vender roupas? Bem, daí eu comecei a perceber que além de vender, era a necessidade de suprir um desejo oculto das mulheres. Porque quando algumas chegavam a mim, na verdade, no fundo, elas não estavam buscando por peças, elas estavam buscando se reconectar consigo mesmo. Então, dentro de uma sondagem com o ouvido sensível, a gente consegue captar essa linguagem e sanar essa dor, que termina sendo uma dor, né? Então, aí eu fui percebendo que era muito mais do que vender, mas sim trazer a autoestima, a devolução dessa autoestima dessa mulher, né? Autoestima, né? Devolver a autoestima dessa mulher. Fazer ela se reconhecer enquanto potência, né? Enquanto um ser de referência, de inspiração. Não somente para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos e filhas, do seu esposo, do cuidado que ela deve ter consigo, para que daí ela possa dar o seu melhor ao outro. Até porque, Dai, a gente sabe, né, que é um desafio ser mulher e na nossa trajetória de vida, com tantas dores que a gente enfrenta, desafios, há uma perca dessa autoestima e também da nossa própria identidade se a gente não se atentar para a verdadeira essência que Deus nos construiu. Então, essa é a minha missão, trazer Sim. essa reconexão dessa autoestima, dessa identidade, validando e apontando essa mulher para o verdadeiro valor que ela já carrega em si, mas que muitas vezes é esquecido. Renata, qual foi o seu maior desafio na sua jornada de vida e carreira? Foram vários, né? Como todo empreendedor sabe que a gente passa por diversos desafios. Dentre eles, eu acredito ser o desafio invisível. É quando você tem que lidar com rejeições, é quando você tem que mostrar que você está bem, mesmo com dores. E dentro dessa minha fala, eu falo de uma maternidade atípica, porque não é fácil, né? Então, o empreender já é desafiador, mas quando você tem essas dores que você precisa ocultar, então por isso dores invisíveis, mas que você precisa mostrar para o outro, né? Para as pessoas, devolvendo a autoestima que às vezes você mesmo está precisando dela, interior, que é uma dor emocional. Né? Então eu acredito que foi um dos maiores desafios, porque dentre tantos eles, a gente vê que tem as concorrências desleais, tem os próprios desafios da própria do empreender no Brasil, que é muito desafiador, mas eu acredito que a dor emocional, lidar com isso, com a maternidade atípica, sem uma rede de apoio, foi o maior desafio para mim. Desafio, né? Aí eu estava batendo um lançamento no mês passado, em Tuberá, maternidade atípica de Jeane Costa. E a gente fala sobre essa rede de apoio, né? O quão necessário é. Porque num passado não tão distante, a nossa rede de apoio era os familiares, né? Os pais, algum parente em si. E hoje a gente se depara com o oposto disso tudo. Porque a gente está no ambiente de trabalho e as mães que estão ali diretamente com esse cuidado, com esse olhar
para um ser tão inquietante, tão impactante e que precisa desse acolhimento necessário. Mas, ao mesmo tempo, dessa rede de apoio, as questões de políticas públicas, né, para as mulheres em si, né, porque as mães precisam desse cuidado também, porque vai cuidar de outro ser. E quando a gente parte desse cuidado, as escolas também precisam estar amparadas. Né? Então, nos tempos atuais, a gente tentando equilibrar performance de carreira, performance de gerenciar nossos lares, sozinhas, né, mães solas, né, com vários outros intempéries que são ali colocados. Então, o lidar, né, os desafios, eles estão aí a todo momento. Mas Renata, ela tem um jogo comportamental e, além de tudo, a persistência dela interna, de não se deixar desmorecer. Jamais. 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 E ela tem uma força. E é uma força que transmite e passa isso para outras mulheres e jovens à sua volta, Renata. Então, você continue com esse legado, viu? Com essa literatura, com esse fazer e com esse agir. E quando você traz essa força, né, todas essas linhas, autoestima e propósito. Mas tem uma algo assim, Rê, que a questão, o feminino e a espiritualidade também pode estar ligada com esse propósito. Sim, porque assim, eu entendo, tá? E a gente não tem como fugir disso, é que todo indivíduo ele vem para cumprir um propósito. Então eu até estava falando com as meninas agora há pouco que nós não nascemos para competir uns com os outros, mas consigo mesmo. O nosso maior desafio é conosco mesmo. Sim. Então quando você não entende que você tem um propósito e é nele que você tem que focar, você vai ter distrações e vai ter muito mais dores e dificuldades na vida. Então eu entendo que o meu propósito, mediante as minhas dores e os meus desafios, é se dar em eu ressignificar as minhas próprias dores em um bem comum do outro. Então, dentro da minha profissão, porque todo mundo tem uma linha, e essa linha que você tem aptidão, que é paixão para você, e a moda mexe muito comigo desde sempre, eu entendi que ali estava meu propósito. E ali eu tenho construído, né, esse legado de trazer reconexão de identidade, reposicionamento de mulheres feridas, né, que passam por diversos desafios, como eu também enfrento, mas eu deixo, às vezes, as minhas dores de lado para poder fazer pelo outro. Porque o propósito é isso, não é sobre você, é sobre o impacto que você faz na vida do outro. Sim. E automaticamente, isso é que me gratifica. Gente, é algo assim, né? É o sucesso feminino, o sucesso de uma mulher. Ela envolve todos esses fatores. O que Renata está fazendo com sua única vida e essa vida que ela está fazendo, o impacto que ela está fazendo na vida de outras pessoas, né? Então, todo direcionar, esse fator mútuo. Então, isso gera a questão da autoestima, isso gera o propósito ligado com uma espiritualidade que Renata tem, que ilumina os seus caminhos e ilumina o caminho de outras pessoas. E ainda dentro dessa espiritualidade, você vai ver que o quê? A Bíblia vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Eu sou uma mulher de 45 anos, muito bem resolvida em muitas questões da minha vida. Porém, quando eu me entendi como serva de Deus e em contato com a palavra, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é a bússola para todo ser humano. Eu digo que ela é o manual da vida. Então, quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Então, você precisa ser moldado não pelo mundo, mas pelos conceitos da palavra. Aí, Provérbios de Salomão vai dizer, né, que a mulher, Provérbios 31, 25, ele vai dizer que a mulher de Deus, ela se veste com dignidade e com força. Sim. Então, essa força vem de Deus. Então, a espiritualidade e a moda nunca como vaidade, mas como objeto de comunicação da essência que você já carrega, que Deus te confiou. Que força, viu, gente? Que maravilha estar aqui com Renata, ouvindo essas palavras tão sábias e ligada a toda uma escritura a Bíblia em si, que é o nosso manual maior. Todas as respostas estão ali, nas entrelinhas perceptíveis e imperceptíveis, gente. Então, a gente pode tirar aí todos os nossos linhas cruciais para esse sucesso de vida e carreira e atingindo o outro de forma com propósito, com respeito, com consciência, com uma linha que vá além do que é ali colocado. E Renata traz isso muito bem. Renata, estamos para ir para os minutinhos finais, antes de irmos para a última pergunta, as redes sociais, onde podemos encontrar, cursos, palestras, como é? Então, para me encontrar, né, para palestras e mentorias, consultorias também, Renata Barbosa, Renata Noronha,
Rê.oficial é o meu Instagram pessoal, né? Que lá eu dou dicas de fé e de moda, mas também tem o Closet da Rê.Alagoinhas. Então, nesses dois Instagrams vocês me encontram para contatar e, enfim, estou aberta para isto. Ô, gente. Uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando ali, mulheres, jovens, sociedade, sobre recomeços. Então, eu trago que, meninas, independente do que vocês passaram, das dores, das frustrações, das rejeições, não se derem por vencidas, porque o propósito de Deus sempre vai ser reconstruir o ser. Então, dentro dessa reconstrução, é importante a gente passar pelos processos, porque os processos eles nos amadurecem e, na verdade, o que a gente pensa que é sentença não é sentença, porque na verdade é Deus nos preparando para o que Ele ainda tem a nos entregar. Então, nunca desista do propósito que Deus entregou nas suas mãos, independente das circunstâncias que vocês venham estar enfrentando. E como legado, eu quero deixar, né, uma mensagem que eu sei que tudo que eu construí até aqui nunca foi sobre valores, sobre dinheiro, sobre preço, mas sobre valores. Então, quando eu olho para uma mulher e eu vejo que eu consegui tocá-la e transformá-la de uma forma positiva, para mim eu já ganhei naquilo ali. Hoje. Né? Então, eu quero ser lembrada por isto, né? De que alguém que tocou você mais profundamente e transformou de alguma forma. Renata, obrigada, minha Rê, por estar aqui conosco, por trazer essas informações